Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada no desempenho mensal, tanto de BB Seguridade quanto de Caixa Seguridade, do primeiro mês do ano de 2024, mês de janeiro. Assim a gente pode estabelecer o início, pelo menos, de uma expectativa para o resultado do primeiro trimestre de 2024, de forma que quando chega ali no tempo em que são apresentados os resultados trimestrais, a gente não tem nenhuma surpresa porque vai acompanhando esse desempenho e que é publicado por uma determinação da SUSEP. Lembrando que as duas companhias fazem parte da carteira do canal. E vamos começar pelo desempenho mensal de Caixa Seguridade, mês de janeiro, e vamos dar uma olhada aqui no segmento de previdenciário. No segmento previdenciário você pode ver deste lado está em valores. Então, por exemplo, a contribuição mensal ela foi a 2,5 bilhões, quase 2,6, um crescimento de 15,8% frente ao mês de janeiro de 2023. Do lado marcado, nós temos o mercado como um todo quando exclui Caixa Seguridade. Então a gente consegue enxergar principalmente nesta coluna, que é a mais importante, porque os valores não são tão relevantes nessa hora, porque não dá para, evidentemente, querer estabelecer valores, porque existem participações muito diferentes. Mas veja que o mercado como um todo cresceu 19,2%, enquanto que Caixa Seguridade 15,8%. Já na captação líquida mensal, que foi a 764 milhões, um crescimento de 205,8% frente ao ao mês de janeiro do exercício de 2023, enquanto que o mercado, excluindo Caixa Seguridade, cresceu aqui 159,4%. Nas reservas, elas aumentam 15,9%, enquanto que o mercado 14,7%, aqui mais ou menos em linha. Observe que, do ponto de vista da contribuição bruta, ela está em acordo com o que foi os anos de 22 na linha cinza, 23 na linha verde e agora o ano de 2024. Só está um pontinho e no futuro se tornará uma linha azul escura. Com relação a reservas, veja que esse ano, o início, está bem acima de 2022 quanto 2023 nas reservas. Olhando para o segmento de capitalização, nós reparamos aqui que a arrecadação mensal ela cresce frente a janeiro de 2023, foram 138,5 milhões, 54,5%, enquanto que o mercado, excluindo Caixa Seguridade, cresceu 6,3%, que dá um desempenho bastante interessante para a Caixa Seguridade. E nas suas provisões técnicas, um crescimento aqui de 146,6%, não cresce na mesma proporção, mas a gente entende que o aumento que teve do ponto de vista de arrecadação, evidentemente que gera na capitalização a necessidade de uma provisão pelo outro lado. Veja que o mercado, enquanto Caixa Seguridade na capitalização cresce 146, o mercado, excluindo Caixa Seguridade, cresceu apenas 2,4%. Aqui na arrecadação, a gente pode verificar que ela está bem superior na arrecadação mensal da capitalização, quando comparado com 2022 e 2023. No ramo de seguros, com relação a prêmios emitidos, nós podemos verificar que o mais forte de Caixa Seguridade, que é no segmento habitacional, ele cresce 10% frente a janeiro de 2023, enquanto que o mercado como um todo cresceu 13,1%. No seguro vida, teve um desempenho negativo, 3,1%, e já vem há um tempo com essa visão um pouco mais difícil, mais competitiva no seguro vida, Caixa Seguridade. E veja que o mercado como um todo cresceu 20%. O prestamista cresce 11%, enquanto que o mercado como um todo cresce 10,7%, portanto aqui neste caso a gente até considera que estão em linha. No residencial, a mesma coisa, um crescimento de 28,9% frente a janeiro de 2023, enquanto que frente a janeiro de 2023, o mercado ele cresce 32,7%. E aqui embaixo tem esse destaque para o total. Caixa Seguridade, então, teve um crescimento de 7,8% no primeiro mês de 2024,
enquanto que o mercado foi acima com 8,6%. Aqui a gente pode ver o desempenho habitacional bastante significativo frente a 2022 e 2023 e no residencial da mesma forma. O seguro vida ele já vem patinando já faz um tempo, da mesma forma que a gente tem visto com relação ao prestamista, ainda que esse crescimento seja bastante significativo, ele se descola bastante ali porque o crescimento de 23 frente a 22 foi muito significativo. E no segmento, ou melhor, no aspecto da sinistralidade, Caixa Seguridade sempre nos brinda com esta análise, o que não ocorre com o BB Seguridade. Veja que no habitacional a sinistralidade ela chega aqui a 25,9%. Em janeiro, ela cresce em relação a janeiro de 2023, 0,3%, e em relação a dezembro, cresce 23,3%. Às vezes é uma questão meramente sazonal. Mas veja que a sinistralidade do restante do mercado, excluindo Caixa Seguridade, é de 27,9%, portanto, está melhor Caixa Seguridade. E aqui tem os crescimentos, mas eu não vou entrar no mérito deles. No seguro vida, a sinistralidade está em 22,5%, enquanto que o mercado 37,7%. No prestamista está em 9% a sinistralidade, enquanto que o mercado 16% e o residencial em 25%, enquanto que o mercado como um todo 48%. Só para você ter uma ideia do que é a sinistralidade. Veja que a gente falou agora há pouco dos prêmios que foram recebidos na parte de seguros. Então, tem o que é recebido em termos de prêmios e tem aquilo que é necessário pagar por conta dos sinistros. Quando a gente faz essa razão do que foi pago pelo sinistro sobre o que foi recebido, nós temos a sinistralidade. Portanto, nós queremos que esse valor seja cada vez menor. Enquanto que Caixa Seguridade está com 23% no total de sinistralidade, o mercado está com 44,8%. Portanto, significa que a seleção daqueles prêmios que são emitidos, ou seja, dos futuros segurados, ela é muito mais resiliente ao risco do que o mercado como um todo. Parece que está fazendo um critério interessante, Caixa Seguridade. No gráfico mensal da sinistralidade, a gente vê aqui, mais ou menos aqui, está em linha com os exercícios anteriores de 22 e 23. Trocando agora o fio para BB Seguridade, vamos dar uma olhada, começando pela parte de seguros. No caso da parte de seguros, BB Seguridade é mais forte, aqui não está ordenado, no segmento rural. Vou começar em valores. E veja aqui no segmento rural, BB Seguridade teve uma queda aqui, quando comparado a janeiro de 23, uma queda de 6,3%. O mercado como um todo, ele cresce 8,4%. Depois do depois do rural, o mais importante é o prestamista. E o prestamista ele cresce 18,9%, enquanto que o mercado como um todo cresce 5,8%. No seguro vida, o terceiro maior de BB Seguridade, ele cresce 2,9%, enquanto que o mercado como um todo cresceu 15,6%. Nós vimos agora há pouco no comparativo de Caixa Seguridade. Aí nós vamos para o habitacional, um crescimento de 11%, já não é tão forte, e o mercado também cresce 11,7%, está em linha com o mercado. No residencial, está um decréscimo de 5,5% e o mercado cresce 38%. Quando nós olhamos para o total, BB Seguridade cresceu apenas 2,5%, enquanto que o mercado cresceu 10%. Então, BB Seguridade aparentemente não está apresentando um início de ano muito bom. No caso do seguro vida, está em linha com o ano passado. No prestamista vem um destaque, está melhor. No seguro rural, está mais ou menos aqui em linha, é porque o crescimento em relação a 2022 foi muito grande, por isso que o ponto fica bastante aproximado. Está melhor aqui no habitacional, como nós vimos agora há pouco, e também no residencial. Mudando agora para o segmento previdenciário, veja que as contribuições de BB Seguridade cresceram 12%, enquanto que o mercado 25,4%.
E nas reservas, elas cresceram 14,36, enquanto que o mercado 15 aqui mais ou menos em linha. Mas, de qualquer forma, BB Seguridade, neste caso, está pior que o mercado. Olhando para a capitalização, o crescimento feito frente a janeiro de 2023, 0,7%, enquanto que o mercado cresceu 3,5%. E nas reservas, as reservas cresceram 15,4%, em desalinho com a arrecadação, enquanto que o mercado, com todas as reservas, cresceram 1,3%. Quando nós olhamos aqui no comparativo mensal e a evolução ao longo do tempo, veja que pelo menos aqui no desempenho operacional está melhor do que os anos de 23 e 22, enquanto que na capitalização está mais ou menos em linha com o que aconteceu em 2023. No caso, BB Seguridade não nos brinda com a sinistralidade. Andando nessa toada, o que a gente tem a esperar é um resultado interessante para a Caixa Seguridade. Depois eu preciso olhar melhor como é que o mercado vai se comportar em relação a esses números. A ação veio caindo no dia de hoje, mas como um todo o mercado também está dando uma queda. É preciso olhar bem para o mercado para ver esse efeito como um todo, que não é apenas pontual aqui no caso. Nós estamos olhando para o desempenho mensal, mas do outro lado, BB Seguridade está subindo muito no dia de hoje. Então são duas inversões que a gente precisa olhar para esses números para melhor entender. Eu ainda não tenho a explicação, preciso me aprofundar um pouco mais para saber sobre isso. O mais importante aqui, que eu estou vendo nesse momento, talvez se esteja realizando em Caixa Seguridade, e BB Seguridade, eu confesso que teria que entender melhor o que poderia estar ali por trás. A minha expectativa no decorrer do mês, olhando para esses resultados aí, e se eles voltarem a se repetir no mês de fevereiro, é que haja uma tendência, um crescimento de Caixa Seguridade e uma redução de BB Seguridade, mas sem comprometimento de suas receitas, é o que está mostrando por agora. Isso, a andar nessa toada, como eu disse, é o que nós vamos encontrar no fechamento do primeiro trimestre de 2024, o que nos ajuda aí, com essas informações, a tomar uma decisão, principalmente com relação à Caixa Seguridade, com uma tendência de subida demais, e a BB Seguridade, onde ela pode decair a um ponto que nos ofereça possibilidade de compra. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.